Olá, tudo bem? André Ramos aqui. Vamos bater um papo hoje muito bacana sobre arquétipos. E esse papo, ele vai fazer todo sentido para você, porque na verdade muitas pessoas me perguntam: Éder, devo utilizar arquétipos para o meu negócio? Devo utilizar arquétipos para vender, já que tudo é arquétipo e tem várias pessoas falando sobre arquétipos? Então, já se inscreve no nosso canal. Prosperidade para mim, prosperidade para você e para todas as pessoas que ainda vão assistir esse vídeo, porque o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é muito importante. Conto com você, ajuda aí, vai. Então, quando a gente começou a receber essas perguntas, quando eu comecei a receber essas perguntas, comecei a pensar sobre isso, eu digo, por que não fazer um vídeo bacana para falar sobre esse assunto, já que eu recebo essa pergunta, penso sobre isso, utilizo arquétipos na minha vida, e eu posso responder isso para as pessoas. E daí, a gente, claro, quem está dentro do Vendedor Pro vai ter um conhecimento mais aprofundado, diferente do que está aí no mercado. E da forma que as pessoas falam no mercado, que muitas vezes tem uma certa deturpação em relação a arquétipos. Mas vamos lá para responder a sua pergunta, ou a pergunta de várias pessoas, a sua dúvida. Arquétipo nada mais é que uma consciência primordial de todas as coisas. É o estado perfeito de todas as coisas. Se eu sou uma energia, eu já sou um arquétipo. Isso independe de ser famoso, não ser famoso, ser popular, não ser popular. Estou falando disso, tá? É muito maior do que isso. Você, com a sua energia, é uma energia arquetípica absorvida de outras energias arquetípicas que você vive. Ou seja, você está debaixo de um arquétipo. Querendo ou não, você vive por baixo de um arquétipo. E daí as coisas geram uma nova consciência, uma nova frequência para você. Quanto para mim também. Frequências diversas. E às vezes eu vejo as pessoas me perguntarem sobre isso e elas, na verdade, elas querem saber o seguinte: eu posso usar arquétipo no meu negócio físico, eu posso utilizar arquétipos. Em muitos casos as pessoas se focam em arquétipos de animais para serem utilizados nos negócios. Eu posso utilizar os arquétipos dos animais nos meus negócios? E aí tem uma resposta muito complicada sobre isso. Na verdade, complicada não, uma resposta muito complexa sobre isso. Porque arquétipos sobre animais é algo que algumas pessoas se identificam com a frequência e outras pessoas não se identificam com a frequência. Então, por exemplo, se você pega um arquétipo da águia para qualquer negócio, não é para qualquer negócio. Você, inclusive, vai assustar as pessoas de entrar no seu ambiente. Um dia desse eu estava passando por um local onde o negócio era para pessoas de classe C. Público-alvo. Não que isso importe ou não. Público-alvo daquelas pessoas, daquele negócio, é uma pessoa de classe CD. E daí, na frente do negócio, na logo tem a águia. E quando eu olhei para o negócio estava vazio, que era para, na verdade, ter algumas pessoas ali dentro. Não vou dizer para você que era para ter muita gente ali dentro, mas eu posso dizer para você que era para ter algumas pessoas ali dentro, para saber do negócio, para investir num produto ou serviço, não me lembro bem, só me lembrou isso para falar em outros aspectos, em palestras, em vídeos e aqui agora. E daí eu percebi que por que ele está sendo afastado de não conseguir atrair. E muito vai me admirar se esse negócio durar por muito tempo. Mesmo que seja um negócio bom. Mas alguém ali não enxergou que a águia não tinha nada a ver com aquele negócio. Por mais que tenha um dono com a visão de águia, por mais que seja algo para voar, por mais que seja algo de liberdade, não fazia sentido nenhum para aquele tipo de negócio. Então, utilizar animal como arquétipo do seu negócio é algo bastante complicado, é algo que precisa ter muito cuidado mesmo. E para continuar falando sobre isso, se você é uma pessoa que sente dificuldade em montar o seu negócio, sente dificuldade em vender, em ter técnica de venda, técnica de fechamento, sente dificuldade em ter desafios no seu negócio, você pode saber mais informações sobre o Vendedor Pro. E daí você vai tirar suas dúvidas, você é livre para decidir. Eu quero até deixar um recado para vocês: a gente não pede Pix. A gente não pede nada disso, tá? Você entra em contato com a gente, procura as informações necessárias, a gente passa e você é livre para decidir entrar na comunidade. Hoje, quem está entrando na comunidade do Vendedor Pro recebe de bônus
os bônus da comunidade do Vendedor Pro e os bônus da comunidade do Clube de Network, principalmente que é de Salvador. Então, aproveita, porque isso pode ter um tempo limitado para acontecer. Voltando a essa questão do arquétipo, que a gente vai falar muito mais profundo lá no Vendedor Pro, o arquétipo, por si só, como é uma energia primordial, você vai encontrar em qualquer coisa. Aqui, o ambiente do escritório, ele é um ambiente arquetípico, que ele pode ser mudado para um outro ambiente arquetípico, ele pode ser mantido ou ele pode perder uma frequência de um ambiente arquetípico bacana. Daí, o que eu sugiro para as pessoas é que utilize dentro, se você pesquisa os 12 arquétipos de Carl Jung e percebe que tudo é um arquétipo, dentro desses arquétipos, você pode usar arquétipos que subtendem a frequência de. Mas por quê? Porque a frequência, ela é uma frequência inconsciente. A frequência de qualquer arquétipo, ela é muito mais inconsciente do que consciente. Então, quando você utiliza cores, quando você utiliza determinadas coisas que podem substituir, em muitos casos, os arquétipos dos animais, talvez facilite a atração para o público-alvo do seu negócio. Porque determinados públicos, os arquétipos utilizados, por exemplo, por cores, vai atrair de fato o público que você precisa. E ela fica muito mais subtendida, ela fica muito mais inconsciente de ação. Ela, na verdade, consegue fazer com que as pessoas desarmem para receber a oportunidade de, em relação ao seu produto, em relação ao seu serviço, ao seu negócio em geral. Então você tendo esse insight aqui, já vale um like. Coloca seu like aí, ajuda pra gente crescer bastante aqui no canal. Então pega arquétipos mais subtendidos para o seu negócio. Eu vou chegar numa parte principal ainda, que é para você. Eu estou falando do negócio, estou falando do produto, eu estou falando do serviço, mas ainda tem a parte do arquétipo relacionada a você. E que eu vou falar a minha experiência sobre isso. Daí, quando você transforma isso subtendido, o público atraído, ela vai começar a indicar também a outras pessoas. Você está criando marca. Quando você cria marca, o que acontece nesse aspecto? Você vai começar a ficar lembrado para. Repare que tem algumas logo que você só precisa botar a logo. Você já sabe o que é. Aqui em Salvador, se botar a logo de um determinado bloco famoso de carnaval, todo mundo vai saber, não precisa nem escrever. Porque primeiro, lá atrás, na década de 90, alguns tempos atrás, colocava-se a logo e o nome do bloco. Com o tempo só precisou colocar a logo. E as pessoas começaram a perceber o status social que era sair naquele bloco. E daí, as pessoas já identificavam logo, porque foi feita uma construção de marca com aquele arquétipo. Beleza? Quando você utiliza, e como você vê hoje em muitas marcas famosas, que elas só utilizam um símbolo arquetípico e você já sabe o que é. E quando você constrói isso aos poucos, essa marca, o brand do negócio, lembra do primeiro vídeo? Venda, 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 venda. Vendeu? Não faça produto primeiro, venda o que você quer vender. Daí que você vendeu, a partir de agora você vai criar uma storytelling do seu negócio. Como eu faço todo dia aqui, eu faço uma storytelling, trago histórias, você me conhece, você começa a se identificar comigo. Vai ter pessoas que não vão se identificar comigo e tá tudo bem. Mas vão ter pessoas que vão se identificar comigo, se afinizar ao ponto de que lá na frente elas possam estar dentro da comunidade ou do Vendedor Pro ou da comunidade do nosso clube de network. Perfeito isso. É identificação, ou seja, quanto mais você me vê, o storytelling, o brand sendo construído pelo storytelling. E depois disso, você vai fortalecendo a marca, o brand do seu negócio, entendendo o seu negócio, para que você possa ajustar o seu produto ou o seu serviço. Você vai ajustar de acordo com o que você vai escutando das pessoas. Porque as pessoas vão lhe dando insights sem perceber que você vai trazendo para o seu negócio. Tiveram insights que eu comecei a perceber pelas pessoas que eu trouxe para o meu negócio. E você pode fazer isso. E daí você está ajustando o produto, está ajustando o serviço em forma de bônus, em forma. E nessa interseção, o arquétipo já está inserido. Porque está a marca lá. A marca, as cores da marca, a forma que você se posiciona, tudo isso é arquetípico.
e a afinidade de frequência de pessoas ou empresas ou o que for, que vão se atraindo por isso, que vão gostando desse carisma, que vão se identificando com a filosofia do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. E daí elas começam a se tornar seus clientes ou pessoas que são tão fiéis que vão te indicando para outras pessoas. Repara que é inconsciente. Agora imagina se você utiliza na sua logo arquétipos de animais, arquétipos de animais poderosos. Isso poderia afastar, mesmo que você tivesse um público-alvo bacana. Isso poderia afastar porque tem pessoas que se identificam com aquele animal, tem pessoas que não, é frequência, acesso de energia à frequência. Então, nesse primeiro caso aqui, busca arquétipos que eles possam ser mais inconsciente possível. A Land Rover tem um arquétipo, o nome é Land Rover, mas o arquétipo dele está mais associado à aventura. Só que essa aventura é subentendida. Não era nem para falar marca aqui, só para você entender. Essa aventura, ela é subentendida na própria storytelling da marca, na própria propaganda, na publicidade em geral. Ela te deixa subentendido. Uma pessoa de espírito mais aventureiro, uma pessoa de espírito nobre, uma pessoa de espírito de liberdade pode se afinizar com os carros dessa marca. A mesma coisa, outras marcas que são mais alternativas, outras marcas que são de status, elas passam esse arquétipo para você. Então daí é que você vai pegando essas bases e vai construindo os arquétipos da sua marca. Como você gostaria de ser visto? Como você gostaria que sua empresa, sua imagem, sua marca, seu negócio fosse visto? Você gostaria que ele fosse visto de um aspecto aventureiro? Você gostaria que ele fosse visto de um aspecto de um sábio? Você gostaria que ele fosse visto de um arquétipo governante, de governo, de poder? Cada marca ela vai ter que ser vista de alguma forma, ser construída de alguma forma. E aí fica mais subentendido. Agora, você, e antes de falar sobre você e os arquétipos, coloca nos comentários o que você está achando. Está gostando do vídeo? Traz uma sugestão. Coloca, porque sua sugestão também, o seu comentário, pode ter um vídeo lá na frente. Tá? Agora, você como arquétipo. Primeiro que é algo muito poderoso. Não é magia, mas na frequência que você acessa, muitas coisas parece que aconteceu assim. Em muitos casos, tá? Comigo, por exemplo. Porém, não é magia, é acesso de frequência. É uma permissão de acesso de frequência. Tanto para você, quanto para o arquétipo que você vai utilizar. Certo? E aí existem alguns fatores que as pessoas perguntam: a sua vida mudou depois de arquétipos? Minha vida mudou muito depois dos arquétipos. Minha vida se transformou pelos arquétipos. Na verdade, os arquétipos me trouxeram catarse no momento que eu precisei de catarse, me trouxeram evolução no momento que eu precisei de evolução, me levaram para um outro nível no momento em que eu acessei a energia criando uma congruência de conexão. Eu deixei o arquétipo me acessar e eu acessei a energia do arquétipo através das características do arquétipo. E aí tem um grande lance, que tem arquétipos que eu já me identifiquei de cara e que eu utilizo ele há um bom tempo. Tem arquétipos que eu já testei por algum tempo em fase da minha vida que eu já não utilizo mais a energia, não acesso mais a energia. Então toma cuidado com algumas coisas que acontecem na internet. Tem muita gente bacana falando muita coisa boa sobre arquétipo. Tá? E também tem muita gente que não está falando nada com nada sobre arquétipo, que está prejudicando muitas pessoas. Só toma cuidado com isso. Pega pessoas que são bastante referentes, caso você precise. E caso você nem entre no Vendedor Pro, que não seja do seu tipo, o Vendedor Pro não seja para o seu tipo de profissão. Caso você nem entre, vai pesquisar de uma forma muito mais congruente, com pessoas de mais credibilidade sobre o arquétipo. E daí sim você vai tomando as suas proporções. E cuidado, é debaixo de muita pesquisa. E aí você tem vídeo de pessoas falando sobre arquétipos poderosíssimos. E deixa eu te falar uma coisa. Eu utilizo dois arquétipos, acesso à energia de dois arquétipos poderosos, que eu não conto para ninguém quais são esses arquétipos. Não conto para ninguém. Eu posso contar outros arquétipos que eu utilizo, que me ajudam muito em muitas coisas, como o arquétipo do diamante. É um arquétipo poderoso, mas um diamante é algo que você está buscando a sua nobreza. O diamante ele não está só associado a luxo.
Ele está associado também à sua lapidação. As pessoas querem associar o diamante, acessar a energia do diamante só ao luxo, mas esquece que o diamante ele tem um acesso de lapidação. Você está se lapidando, você está se melhorando. Porém tem arquétipo, por exemplo, o arquétipo do dourado, o arquétipo da cor dourada, eu utilizo e para mim é maravilhoso. Mas tem arquétipos que são tão poderosos no acesso da energia que se você não colar, e vai ter arquétipo que não vai acessar você, nem você vai acessar, por mais que você queira, isso é um fato. Tem arquétipos que são tão poderosos que não dá para você ficar falando para todo mundo. Não dá para você vivenciar. Tem arquétipos que você está CLT na área de venda, que você não pode, se você utilizar, ninguém pode saber que você está utilizando. E não é por uma questão de falcatrua, não é por uma questão, é porque é uma energia arquetípica de diálogo inconsciente. E se o diálogo é inconsciente, aí que eu quero orientar o grande lance. Quem também vê vai interpretar de alguma forma. Já tiveram casos de pessoas utilizarem arquétipos e foram demitidos, arquétipos poderosos e foram demitidos. Porque era o primeiro da cadeia. E acabou sendo demitido, tá? Então tem arquétipos que são poderosos que eu estou utilizando nesse momento e que esses arquétipos, eles mudaram a minha vida, mudam a minha vida e eu não conto pra ninguém sobre. Mas são arquétipos que me ajudam para fazer negócio, são arquétipos que me ajudam para venda, são arquétipos que me ajudam para relacionamento e principalmente para posicionamento. Posicionamento esse que gera respeito tanto de você para as pessoas quanto das pessoas para você. Você percebe-se aterrado ao ponto de você mostrar o limite. Você sente você mostrando e dando limite às coisas. Tanto a você mesmo, tanto dando limite a você mesmo quanto às outras pessoas. Porque não é só limite às outras pessoas, ter autoestima porque está dando limite às outras pessoas, porque está dizendo não para as outras pessoas. Não. É dizendo não para certas coisas para você também que você precisa melhorar. O vídeo de ontem a gente falou sobre sombras psíquicas. Quando você descobre essas sombras debaixo de um arquétipo, que todo arquétipo tem lado luz e lado sombra, e você tem sombras que precisam ser trabalhadas, você se limita a dizer não a certas coisas para o lado luz, para que você melhore cada vez mais. Arquétipos sempre vão te buscar e te acessar para ele melhorar como arquétipo, como informação. E parece abstrato isso, e é muito abstrato. É só quem vive, quem sabe, só quem estuda, só quem pesquisa sabe. E ele vai querer a sua evolução, porque senão você vai para o lado sombra. Tem arquétipos tão poderosos, como eu falei, que se você for para o lado sombra, acontece desculpa. Não vou editar isso. Sintomatiza emocionalmente e fisicamente. Só para te contar isso, tá? E eu já passei por isso. Sintomatizar emocionalmente e fisicamente. E daí eu entender, e o fato é, por eu pesquisar muito, por eu estar muito nisso, entender todo o processo, eu sabia o que estava acontecendo e ajustei as coisas para seguir em frente. O arquétipo levar a frequência, você vai começar a vivenciar coisas que você nunca vivenciou. Então, serve para minha mudança profissional? Serve para a sua mudança profissional? Serve, mas debaixo de muita pesquisa, debaixo de alguns testes, você vai ter que acessar isso, porque tem um processo de catástrofe, tem um processo de frequência, tem pessoas que vão sair da sua frequência, tem pessoas que vão chegar para a sua frequência, e tem diversos aspectos mais complexos que isso daria um tema de aula aqui de mais de 1 hora, para que você, e quem sabe um dia eu faça isso, para que você possa utilizar isso. Dentro do Vendedor Pro, a gente vai especificar muito mais, até para desmistificar as pessoas erradas do YouTube que estão falando, porque tem arquétipos que se complementam e as pessoas erradas que estão falando no YouTube e acaba prejudicando as pessoas. Então no Vendedor Pro a gente vai trazer no contexto muito mais complementar, num contexto que se complementa os arquétipos para que dê resultados para você. No caso, você que é vendedor iniciante, empreendedor iniciante, você que está tendo desafio em venda. Mas por enquanto, começa a perceber isso, que os arquétipos da sua marca, ela pode ter o mais poder de abstração possível com informações para que dialogue no inconsciente do seu público-alvo. E os seus arquétipos pessoais têm que estar dentro dos seus objetivos. Seu objetivo
é ser um médico, você não vai usar o mesmo arquétipo que eu utilizo. Você pode até ter um arquétipo igual, mas você não vai utilizar o mesmo arquétipo que eu utilizo. Se o seu objetivo é ser um grande vendedor, um vendedor de alta performance, além do arquétipo do super vendedor, já estou dando um insight aqui, existem outros arquétipos que são prováveis para esse objetivo, são perfeitos para esse objetivo. Mas existem arquétipos que não. Então é algo bacana para quem perguntou isso, algo que vai mudar a sua vida com o passar do tempo, não é imediatamente. Alguma coisa de comportamento acontece de imediato no acesso, certo? De imediato. E outras coisas vão acontecer passados dias, passados meses, que você encaixa a frequência nas características do arquétipo que você está usando, as características positivas, todos os dias, positiva, vai encaixando e você vai percebendo pelos sinais, coisas que parecia que não ia acontecer, coisas que parecia que não tinha nada a ver, mas você diz, opa, é o arquétipo tal, que eu estou acessado a energia. E daí por isso que é muito poderoso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e você compartilhe com seus amigos, para que eles entendam muito mais sobre arquétipo. Esses amigos que querem vender mais, que estão com desafio em venda, que querem empreender, são vendedores iniciantes. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que se você gostou, vai ajudar a vida de milhares de pessoas. Conte comigo no mínimo para frente. Éder Ramos, valeu, tchau, tchau.